Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo e hoje nós vamos dar continuidade a mais uma parte do conteúdo gramatical. Vamos falar hoje dos termos ligados ao nome, tá? Lógico que você que está aí que vai fazer a prova do Enem, você sabe que a perspectiva adotada pelo Enem no trabalho com as questões gramaticais é uma perspectiva muito mais contextualizada e que trabalha muito mais com os conceitos. E sabe também que a nossa tentativa diária justamente de fazer esse trabalho cada vez mais próximo, aplicando a gramática aos textos, aplicando a gramática à redação que você faz no Enem e aplicando, quando eu digo aos textos, aplicando aos famosos gêneros e tipos textuais. Ou seja, tentando deixar a gramática da maneira mais contextualizada possível. Então, uma coisa desde já relembra você nessa aula de hoje. Atentem para os nomes, as expressões e os conceitos. Aqueles palavrões que a gente costuma sempre dizer, né? Aquelas expressões gramaticais que até às vezes nos assustam, o Enem não costuma trabalhar, certo? Mas ele traz o conceito. E trabalhando o conceito com vocês dessa maneira contextualizada, como eu venho dizendo, naturalmente vai ajudá-lo na hora da prova. Tranquilo, gente? Beleza? E para iniciar a nossa discussão, aí eu tenho um trabalho com a sintaxe. Lembra o que é a sintaxe? A organização da frase a partir das classes de palavras. As classes de palavras, ou seja, é a morfologia, são as classes, artigo, numeral, pronome e adjetivo. Então, lembrem disso. Morfologia são as classes. Já tinha colocado isso para vocês. E a sintaxe são justamente esses palavrõezinhos, essas expressões que muitas vezes nos assustam. E relembrando um pouquinho, Paulo, você disse que a gente hoje vai falar sobre os termos ligados ao nome. Aí olha para essa primeira tabelinha aí do lado esquerdo, tá? Primeira tabelinha aí do lado esquerdo. O que é que a gente tem? Os termos em azul, que são os termos essenciais. Aí vai, como eu disse a vocês, vai lembrando da nomenclatura. Termos essenciais, que está em azul. Abaixo, os termos que estão laranja são os termos ligados ao verbo. Ele colocou entre aspas aí complemento, mas a gente entende que são os termos ligados ao verbo. E a gente já viu em aulas passadas os termos ligados ao verbo. Quais são? Objetos, direto e indireto, os adjuntos adverbiais e o agente da passiva. Dá uma pausazinha aí e vai para a segunda tabela. Onde é que está o objeto direto e o objeto direto? O direto e o indireto. Percebam que ele vai estar ali no tópico 2, ou seja, os termos integrantes, juntamente com o agente da passiva, com exceção do adjunto adverbial, que vai estar lá no termo acessório. Aí eu já chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa bem importante. Paulo, você começou a aula falando que é preciso estar atento a esses nomes. Então, um grande nome que eu já chamo a atenção de vocês, os termos acessórios e os termos integrantes. Esses termos acessórios, ora, tem termos que se relacionam ao verbo, ora, tem termos que se relacionam ao nome. Então, isso tem que estar atento. Quais são os termos que se relacionam ao verbo? Os objetos, diretos e indiretos, ou seja, os complementos. Então, essas expressões o Enem pode trazer tranquilamente. Beleza? E como eu disse, são expressões mais genéricas, mais gerais, conceitos bem basilares que eles podem estar trazendo para vocês. Termos acessórios, termos integrantes, termos ligados ao nome e termos ligados ao verbo. Isso você tem que colocar na cabecinha de vocês. Beleza? Tranquilo? Paulo, como é que eu vou saber que é um termo que liga ao nome e que termo que se liga ao verbo? A gente vai falar muito isso na aula de hoje, mas a gente já viu em aulas passadas que eu tenho que estar atento ao contexto. Os objetos, ou seja, que são os complementos, que são termos integrantes, ou seja, são termos obrigatórios. Vai atentando para a nomenclatura. Eles vão completar, o complemento verbal completa o sentido de um verbo. Falamos também do agente da passiva, que também é um termo integrante, está aí na tabelinha para vocês. Ele também é um termo gramaticalmente o quê? Obrigatório. Mas a gente viu, principalmente lá nas manchetes, né, jornalísticas, que às vezes ele não aparece. Aí por que ele não aparece? Por uma questão de estilo, daquele contexto. É isso que eu venho chamando a atenção de vocês. Então poderia ter lá uma assertiva muito tranquila dizendo assim: podemos afirmar que não temos o agente ou o elemento que executa a ação, ou seja, gramaticalmente falando, sintaticamente é uma frase que está o quê? Incompleta. Porém, semanticamente podemos entender esse agente pelo contexto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que lá na manchete, quando não aparece o agente da passiva, mesmo não aparecendo gramaticalmente, sintaticamente, pelo contexto a gente pode entender justamente a presença do agente da passiva, de quem está executando a ação. Falei do complemento, ou seja, dos objetos, falei do agente da passiva e agora os adjuntos adverbiais. Todos os termos que se relacionam com o verbo. Pelo contexto, pela construção da frase, a gente sabe que eles se relacionam com o verbo, trazendo um sentido ou um complemento ao verbo. Beleza? Ou os sentidos variados para o verbo.
Então, o adjunto adverbial vem junto do verbo, entre aspas, não necessariamente pregado, colado, mas atribuindo sentido. Beleza? Aí o adjunto adverbial, lembra, ele é um termo acessório. O que é um termo acessório? É um termo, entre aspas, que eu posso ter a frase gramatical sem ele, mas quando ele está, ele traz um novo sentido. Ele não é obrigatório, assim como os objetos, ou seja, como o complemento, e gramaticalmente é obrigatório como o agente da passiva. Beleza? Fiz esse grande apanhado porque agora a gente chega justamente nos termos que são ligados ao nome. Aí tem o adjunto adnominal, o aposto, o predicativo e o complemento nominal. Também são nomes que não são estranhos para vocês. Aí vai lá para a tabelinha 2. Termos acessórios. Temos o adjunto adnominal, o aposto, também o vocativo, que mais à frente a gente vai falar. Dos termos que são ligados ao nome, 2 são termos acessórios, ou seja, que não são essenciais, obrigatórios para constar gramaticalmente na frase, mas eles são extremamente importantes para a construção do sentido. O adjuntado nominal e o danado do aposto. Aí vocês já devem estar lembrando mais ou menos o que é que eles significam. Paulo, e o predicativo e o complemento? Lembrando, predicativo já lembra, predicativo é um adjetivo que vai estar dentro do predicado. E o complemento nominal, vocês vão ver aí na tabelinha 2, ele entra como um termo integrante, ou seja, ele é obrigatório. Aí, ó, complemento verbal e complemento nominal. Se liga já na diferença. Complemento verbal completa o sentido de um verbo. Complemento nominal completa o sentido de um verbo. E o que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum porque são termos integrantes, são termos obrigatórios, gramaticalmente falando. Eles precisam, sim, estar presentes. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, seguindo a nossa análise, aí eu já vi um questionamento que poderia muito bem aparecer para vocês durante a prova do Enem. Tenho duas frases aí. Letra A, os animais fugiram do zoológico. E na letra B, os animais do zoológico fugiram. Percebam que eu tenho a mesma estrutura aí grifada do zoológico e do zoológico. Aí eu pergunto, na letra A, a expressão do zoológico está associada a quem? A um nome ou a um verbo? Ou seja, está associada a animais ou está associada ao verbo fugiram? A mesma pergunta eu faço na letra B. Mudou a posição. Agora, será que mudou a relação com o termo? O termo do zoológico está associado aos animais ou está associado ao fugiram, ao verbo fugir? Beleza, gente? Tranquilo? Aí uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é justamente isso. Esse é o primeiro grande passo de perceber se eu tenho um termo ligado ao nome ou tenho um termo ligado ao verbo. Perceba semanticamente com que ele está se relacionando. Pode ser com o verbo, pode ser com o nome. Aí já é um caminho. Se for com o verbo, eu tenho algumas opções de termos acessórios e termos integrantes. Se for em relação ao nome, do mesmo jeito, eu também tenho algumas opções de termos acessórios e termos integrantes. Tá dando para compreender daí? De boa? Então a gente vai aqui, volta para a nossa análise. Aí eu dou uma resposta para vocês. Percebam que na primeira, a expressão do zoológico, ela se relaciona com o verbo. Os animais fugiram. Aí eu quero dizer de onde eles fugiram. Tá? Então eu quero trazer um sentido de lugar para o verbo. Aí aquelas expressões que trazem o sentido de lugar. Aí nós temos aí uma locução adverbial morfologicamente falando. Qual é a função sintática? Adjunto adverbial. E qual é o valor semântico dessa expressão? Lugar. Então podia ser uma pegadinha para você na hora da prova. Qual é o valor semântico, o sentido, o significado da expressão do zoológico na frase A? Temos aí uma expressão que dá a ideia de lugar, ou seja, de onde eles fugiram. Por isso que se associa com um verbo. E lembrando aí, é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, ele não precisa de um objeto. Mas há a presença de um adjunto adverbial, atribuindo a ele um sentido de lugar. Por isso que temos a expressão do zoológico funcionando como adjunto adverbial de lugar. Beleza? Na letra B, os animais do zoológico fugiram. Aí a gente tem o seguinte, do zoológico agora não mais associado ao verbo. Pelo fato de eu ter mudado de posição, muda a relação de sentido. Então aí os animais do zoológico, eu estou atribuindo agora uma característica dos animais. Eu estou dizendo de onde eles são. Eles são do zoológico. Por isso que aí a gente tem agora uma locução adjetiva e não mais uma locução adverbial. Beleza? Locução adverbial se relaciona com o verbo. Locução adjetiva, lembra, é um adjetivo. É uma característica, então vai caracterizar um nome. Por isso que está aí, ó, animais como um nome, um substantivo. Aí, se na primeira eu tenho um adjunto adverbial, na segunda eu vou ter um adjunto o quê? Adnominal, porque está se relacionando com o nome. E vocês já devem estar pensando, ó, ambos são adjuntos. Aí quando a gente olha para a nossa tabelinha aqui, ó, adjunto, vai lá na parte 3, na segunda tabelinha, os termos acessórios. Ou seja, os adjuntos, seja ele adverbial, seja ele adnominal, são termos o quê?
acessórios. Então você já vai pensando, por que são termos acessórios? Percebam que na letra A eu poderia retirar do zoológico. Os animais fugiram. Sintaticamente, gramaticalmente, a frase está completa, ela está entendível por si só. Beleza? Por isso que a gente chama de termo acessório. Assim como na letra B. Se eu tirar do zoológico, eu digo os animais fugiram. Óbvio que quando eu trago a expressão do zoológico aí, me traz uma nova informação para a frase. Não que antes ela estivesse errada ou gramaticalmente incompleta. Beleza, gente? Tranquilo? Aí percebam mais um exemplo aí, 2. O termo de água está relacionado agora a um verbo ou a um nome? Na letra A, todos necessitam de água. Na letra B, todos têm necessidade de água. Aí é justamente a mesma inquietação. Está se relacionando ao nome ou está se relacionando a um verbo? Aí a gente vem aí como uma resposta. Na letra A, todos necessitam. Temos um verbo transitivo e indireto. Transitivo porque precisa de complemento. Indireto porque pede uma preposição. Quem necessita, necessita de algo. Então, naturalmente, a expressão de água vai ser o quê? Um objeto indireto de um verbo transitivo, o quê? De um verbo transitivo indireto. Na segunda, vamos perceber que agora a expressão de água não mais traz um sentido complementar ao verbo, como a gente tinha visto antes. Agora ela traz um sentido ao nome, necessidade. Ó. Percebam que agora eu tenho um substantivo, necessidade. Todos têm o quê? Necessidade. Quem tem necessidade, necessidade, substantivo de algo. No caso aí, de água. Então, a gente tem um objeto direto e agora um complemento nominal. Aí a gente volta lá para a tabelinha de novo, gente. Qual é a semelhança entre o complemento nominal e o complemento verbal? A semelhança, presta atenção, ambos são termos o quê? Integrantes, ou seja, são termos o quê? Necessários, obrigatórios gramaticalmente para a frase. Eles precisam estar presentes, ao contrário dos termos integrantes. E percebam outra característica, gente, ó, do complemento nominal e do complemento verbal, que no caso aí é um objeto indireto. Esses dois, sempre o objeto indireto e o complemento nominal, sempre tem preposição. Anote isso aí. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, eles sempre vêm regidos, né, com preposição. Beleza, gente? Tranquilo? Podemos seguir? E aqui eu pergunto aí a diferença, porque você pode estar dizendo, Paulo, existe o adjunto adnominal e existe o complemento nominal. Aí a gente coloca uma diferençazinha recapitulando o que a gente já viu. Na letra A, lá no início, os animais do zoológico fugiram. Temos aí um adjunto adnominal. Por que um adjunto adnominal? Porque ele é consagrado como um termo acessório. Gramaticalmente, ele pode ser retirado da frase e não causar prejuízo sintático. Beleza? Semântica já é outra coisa. Beleza? Ele estando presente ou não afeta sim a semântica, mas gramaticalmente falando, ele é dispensável para a frase. Na frase B, na letra B, todos têm necessidade. Temos um complemento nominal aí porque ele é um termo integrante, ele é um termo obrigatório. Vejam, se eu retirar o termo de água, a frase fica gramaticalmente incompleta, afetando também o seu sentido. Todos têm necessidade. Necessidade de quê? Né? Veja que eu preciso desse complemento. E eu vou chamar de complemento nominal justamente porque ele completa o sentido de um nome. Percebam bem, gente. Vou chamar a atenção de vocês para isso. Percebam bem, gente, o uso das expressões, dos termos. Completa o sentido de um nome, complemento nominal. Tá? Adjunto está junto de um nome. Adjunto adverbial está junto de um verbo. Junto não necessariamente colado. Beleza? Mas que está trazendo um sentido para ele. Beleza, gente? Atentem para isso aí. Continuando lá a explicação, o que é que a gente tem aqui? Aí eu trago um exemplo aí. Percebam que eu tenho já coloco aí para vocês, ó, adjuntos adnominais. Esta sandália vermelha sem salto é muito confortável. Aí eu trouxe outras possibilidades de construção dessa frase. Eu posso dizer minha sandália vermelha ou branca ou preta, com flores ou sem flores, com fivela ou sem fivela, de couro, né? Sem salto ou com salto, é muito confortável. O que é que vocês estão percebendo nesses termos aí que estão em laranja? Eles são justamente os adjuntos adnominais. Retirem todos eles da frase, retirem todos. O que é que sobra? Sandália é muito confortável. Vejam que eles trazem um sentido acrescido à informação da sandália. Mas vejam que mesmo retirando esses termos, a informação básica, elementar, ela permanece sim, gramaticalmente e semanticamente. A sandália é muito confortável. Agora pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser a vermelha, pode ser a branca, pode ser a com fivela e sem fivela.
Beleza? Aí esses termos aí, que aí agora a gente lembra da morfologia, ó. Artigos, numerais, pronomes e adjetivos funcionam como adjunto adnominal. Beleza? Agora cuidado. Por exemplo, a palavra vermelha, branca, preta, sem salto, com flores, são adjetivos e locuções adjetivas. Mas se você olhar aí no finalzinho, tem a palavrinha confortável. Tá vendo aí, ó? Confortável. Confortável também é adjetivo. Aí eu chamo já a atenção de vocês para uma coisa. Inclusive, vou olhar para vocês aí. Aí presta atenção. Nesse estudo aí, perceba, um adjetivo ele pode ser adjunto adnominal e ele também pode ser outra função aí, como a gente vai ver agora. Como vocês já devem estar percebendo, prestem atenção aí, ó. Vermelho, branca, preta, ou sem salto, com salto, que são adjetivos e locuções adjetivas, então são adjuntos adnominais, porque vem junto aí, ó, do nome, beleza? E confortável. Confortável agora, gente, tá lá dentro do predicado. Tá lá dentro do predicado. Também é adjetivo morfologicamente, ou seja, tem a mesma classe morfológica. Porém, tem função sintática o quê? Distinta, que é o que a gente chama de predicativo. Ou seja, traduzindo, vou olhar agora para vocês. Presta bem atenção. Traduzindo. Quando eu tenho uma característica dentro do predicado, vou chamar de predicativo. Porque está dentro do predicado e é um adjetivo associado a um sujeito ou a um objeto. Por isso que eu chamo o nome predicativo. É uma característica, eu estou lhe dando alguma coisa de característica, beleza? Meu predicativo, ser professor. Seu predicativo, ser aluno, são características, beleza? Ok, gente? E vindo dentro do predicado, eu tenho um predicativo. No caso aí, quando não veio, aí tem a função de adjunto. Então, se liga no adjetivo, que ele pode ter essas características. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? E aqui, seguindo o nosso raciocínio, a gente vai fechando justamente em relação aos termos que são ligados ao nome. Vimos o adjuntado nominal, vimos o complemento nominal e aqui relembramos a questão do predicativo, ou seja, são termos ligados ao nome. E o último, que é o aposto, que não é nada de outro mundo, que vocês utilizam bastante, inclusive na hora de fazer lá a proposta de intervenção de vocês, quando vão fazer um detalhamento por meio de um aposto. Aí temos vários tipos de aposto, mas aquele aposto clássico, que a gente usa bastante. Aí eu trouxe um exemplo. A ecologia, vírgula, substantivo. Para não repetir esse substantivo, ecologia, esse nome, eu trago outro substantivo para remeter à ecologia. Aí eu coloco, veja que está entre vírgulas, é muito comum o aposto vir entre vírgulas. Aí eu coloco um termo explicativo sobre isso aí, iniciado por outro substantivo. Por isso que a gente chama de aposto. É um termo explicativo, que está entre vírgulas, e é iniciado por um substantivo. A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Beleza, gente? E aqui tem aqueles famosos desafios que eu deixo para vocês, para a gente estar comentando mais à frente. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Ok? Então, passando aí para fechar e lembrar vocês, preste atenção na nomenclatura. Termos ligados ao nome, termos ligados ao verbo, o que é acessório, o que é integrante, o que é obrigatório e o que não é. Beleza, gente? Valeu, obrigado aí e até a próxima.